tem um perfil de paciente que desenvolve dor crônica, você acha? Ou não? Essas dores mais refratárias a tratamento. Mas, porque assim, tem, por exemplo, distrofia simpático reflexa. É uma dor que, na teoria, não tem muita causa, assim, né? No meu entender, o jeito que eu explico pro paciente é que meio que muda o termostato da dor, que o normal dele Você vê muito, Bruno? Graças a Deus, não. Mas quando tem, puta, Terrível, né? é terrível, terrível. E aí, agora eu vou mandar tudo pra você. Mas explica o que é pra turma. Então, SUDEC. é mais ou menos assim. Você opera, ou você imobiliza, ou você trata alguma lesão e o paciente vai melhorando aquelas, por exemplo, se tiver que um osso consolidar, ele consolida, o tendão, ele tenodesa, ele gruda. E aí, só que a dor não melhora. A dor não melhora e você começa a ver que a dor começa a espalhar. Começa a espalhar e não tem nada que você faça que melhore. Aí começa a atrofiar e começa a doer mais ainda. Porque aquela pele vermelha, brilhante. A pele vermelha, inchada. E aí, por que acontece isso e o que dá pra fazer? Na realidade, em relação, né, à síndrome de dor complexa regional... Ixi, que nome complexo. E o problema é tão complexo, ou mais do que o nome, acho que mais... Na verdade, assim, eu acredito que hoje em dia é um dos diagnósticos mais desafiadores, quadros clínicos mais desafiadores da medicina da dor, né? Já teve vários nomes, né? SUDEC, mão-pé, síndrome de mão-pé. Hoje a gente chama de síndrome de dor complexa regional. Nossa. Em que o paciente, ele cursa com uma dor desproporcional ao trauma. Assim, a gente tem lá os critérios diagnósticos, os critérios de Budapeste, mas, na verdade, assim, é uma dor que é desproporcional ao evento causador, ou seja, operou, fez uma artroscopia e começa a evoluir, já era para ter melhorado em uma semana, 10 dias, 15 dias já era para estar bem melhor, e a pessoa não responde da maneira como esperado. Existem algumas teorias, até assim, de compressões neuropáticas periféricas, assim, não, porque existe tipo 1, tipo 2, onde a gente visualiza uma lesão de nervo, mas mesmo quando a gente não tem uma lesão, né, num exame constatada, a gente pode ter uma síndrome de dor complexa regional e existem teorias em que existe uma neuropatia periférica, vamos dizer, uma lesão, né, que não pela cirurgia, Sim, necessariamente, porque a gente tem, aliás, vários quadros de pacientes com esse tipo de doença, né, com essa distrofia, que não foram submetidos a nenhum trauma, a nenhum entorse, a nenhuma imobilização e nem cirurgia. Então, Nossa. é bem difícil, assim, às vezes algo muito sutil, bateu o dedão, tive uma paciente, né, que ela bateu o dedão no degrau da escada e aí ela começou a desenvolver uma dor super desproporcional, com alterações de temperatura. É legal a gente falar um pouquinho sobre isso, porque o diagnóstico precoce impacta muito no sucesso do tratamento. Então, é uma doença pouco diagnosticada, as pessoas pouco conhecem, que faz muito pé, mão, ortopedistas conhecem mais. Pé, mão, sobrancelha. Sobrancelha também. Porque acomete mais membros, né? Mas aí o paciente ele começa a ter uma dor que é desproporcional ao trauma e apresenta alteração de temperatura, edema, alteração de coloração da pele, até estados mais avançados que tem uma distrofia, perda de músculo, alteração do pelo, até da unha. Nossa. Mas assim, tem um fator genético, sabe-se que no momento do trauma, o que desencadeou a doença, a maior parte dos pacientes estavam passando por um estado... Tem a ver com, né, com estresse, o estado emocional, né? Sim, estresse. Como se você deixasse, né, o simpático mais hiperativado, uma reatividade maior. E a gente não vê só na síndrome de dor complexa regional o estresse ou alterações, vamos dizer assim, né, traumáticas, terem relação com os quadros de dor. Né? A gente sabe, tem vários estudos que mostram uma alta relação entre estresse pós-traumático, uma ansiedade crônica e incidência de dor crônica. E isso é uma via de mão dupla, na verdade, porque da mesma maneira que a gente tem muitos pacientes com dor crônica, que já tinham dor crônica, desenvolvendo quadros de ansiedade e estresse, numa porcentagem muito maior do que na população geral, também tem o oposto. Pacientes que têm histórico de estresse pós-traumático, ou uma infância violenta, ou estresse crônico, também um aumento da incidência de dor. Isso é muito interessante, né, Bruno? Total. As coisas se misturam muito, né? Não é simplesmente dor. E o que dá pra fazer pra tratar? Quais as opções, assim? A distrofia? Fora Como chama mesmo? Síndrome de dor complexa regional. Dor complexa regional. A distrofia. Então, a gente, assim, a base do tratamento, que não
pode faltar fisioterapia. E aí a gente tem vários recursos da fisioterapia que são utilizados especificamente nesses pacientes, mas é algo que vamos dizer assim, é o pilar do tratamento. Além disso, a gente tem algumas medicações que elas têm, muitas das medicações utilizadas têm ação para dores neuropáticas, são medicações usadas para dor neuropática, como alguns tipos de anticonvulsivante, alguns tipos de antidepressivos. Às vezes você associa, dependendo do caso, relaxantes musculares, analgésicos potentes. E a gente tem alguns procedimentos. Na realidade, na síndrome de dor complexa regional, a gente tem que não intervir o quanto antes, mas a gente não pode bobear no tempo, na verdade. A gente tem que tratar, diagnosticar e tratar o quanto antes. Então, é claro que tudo com indicação no seu tempo, mas aí a gente tem procedimentos minimamente invasivos como bloqueios, infiltrações, até a neuromodulação também, que é algo que o paciente, durante o seu caminho, se não tiver dor controlada, pode ser indicado.